Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Senhor amado, a tua palavra foi lida, Pai. Aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações. Nos ensina através da tua palavra, teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo, escrevendo esta carta aos Colossenses, é chamada uma das cartas da prisão, né? Paulo escrevendo, então ele fala instruindo essa igreja, e Paulo ele começa a falar sobre aqui os assuntos, sobre o apostolado dele e os irmãos fiéis que estavam lá em Colossos, né? E ele dizendo aqui, dava graças a Deus Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, sempre orando pela igreja. Por quê? Ele estava preocupado com a igreja, com algumas novidades que estavam surgindo lá. A filosofia grega estava tomando conta da igreja na época, e automaticamente também existia alguns dogmas implantados por eles, como o agnosticismo, que levava muita gente a não acreditar em algumas coisas verdadeiras a respeito de Cristo. E Paulo vem dizer: Senhor Jesus Cristo era homem, era Deus. Ele era o Deus encarnado, o Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele testifica para todo mundo que ele é filho de Deus. E então Paulo passa a mostrar agora para nós o que ele queria nos instruir. E eu quero meditar com os irmãos nesse texto aqui sobre um assunto bastante propício para nós hoje, Santa Ceia: um reino todo-poderoso. Irmãos, talvez você nunca parou para pensar, ou se você parou para pensar alguma vez, você não tenha pensado como deveria pensar a respeito do reino que você pertence. Eu sou brasileiro, eu sou bom cidadão, isso é maravilha. Mas você pertence a um reino todo-poderoso, que é o reino de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você foi limpo, lavado, remido pelo precioso sangue de Cristo. É isso que Paulo está falando exatamente aqui. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que eu aprendo com isso, irmãos? Deus nos resgatou do poder das trevas. Quantas pessoas antes de se converter eram endemoniados? Coisa ruim, bicho ruim.
Mas Deus, pelo seu infinito poder e bondade, foi lá através do Espírito Santo da palavra, limpou aquela pessoa, fez uma nova criatura e a pessoa agora é transformada. É isso que Paulo está falando. Deus nos resgatou do poder das trevas. Santa Ceia, irmãos, é para você lembrar que você está num outro reino. Você vive em um mundo, mas você não compactua com esse mundo, porque o teu mundo é outro, o teu reino é outro. Você está acima. Você não é que você está acima das pessoas, mas a sua vida espiritual é diferente das pessoas sem Deus. O seu reino é superior. É isso que a Bíblia nos ensina. Então Deus nos tirou da potestade das trevas, como diz aqui exatamente esse texto aqui. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou. Quem poderia livrar o endemoniado das mãos do capeta se não fosse o Senhor Jesus Cristo, irmãos? Quem poderia transformar uma pessoa pecadora em uma pessoa santa se não fosse o Senhor Jesus Cristo? Irmãos, ninguém conseguiria fazer isso, irmãos. Mas o Senhor Jesus Cristo fez e continua fazendo. Porque Ele é Deus. Ele nasceu como homem, sem pecado, gerado no ventre de uma mulher, pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, foi gerado. Ele não pecou, viveu como homem nesse mundo, mas sendo o Deus homem, o Deus carne, o Deus encarnado, para nos transportar do reino, para transportar a nós do reino do seu amor. Nos tirou da potestade das trevas, Deus tirou de todos nós os documentos que estavam nas mãos de Satanás. No capítulo 2 aqui você vai encontrar Paulo falando sobre isso, que Jesus Cristo pegou todos os documentos que, para ele tirar você das garras do capeta, ele teve que mostrar que o sacrifício da cruz tinha pago a tua dívida, que o sacrifício da cruz era poder para a tua vida ser liberto, para você ser limpo, para você ser purificado e para você ter direito à sua salvação. É por isso que no capítulo 2, a partir do verso 12, Paulo começa a falar, e no versículo 14 fala assim: ele nos tirou todo o documento, toda a cédula que era contra nós e cravou na cruz. Satanás não tem mais nenhum documento contra a tua velha vida, não, porque Jesus cravou na cruz do Calvário. Ele transportou você, está escrito aqui, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus, pela obra de Cristo, agora olha para nós de igreja e fala assim: esses são os benditos do meu filho comprado pelo seu sangue. Irmãos, que reino poderoso que é esse, irmãos? E nós, como cristãos, não valorizamos isso. Valorizamos tantas coisas, né? Uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, tudo isso é valor. É verdade, é valor. Mas para pensar um pouquinho e pensa no reino que você está vivendo. Você já pensou se você fosse, por exemplo, lá da corte inglesa? Da onde você é? Sou da família do rei, né, da Inglaterra. Pertenço ao reino da Inglaterra. Pertenço ao reino da Escócia. Pertenço ao reino da Espanha. Olha que status, né? Mas você é superior a isso. O seu reino é superior a isso. E nós não valorizamos isso, irmãos. Isso aqui parece uma coisa tão simples, mas não é simples não. É porque nós não pensamos nessas coisas. Lembram, na década no final dos anos 80, surgiu o pastor lá de Recife, esqueci o nome dele agora. Ele gravou um e diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo e gemendo, angústia e dor, nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Pastor Armando Filho. Irmãos, essa é uma realidade, irmãos. Os cristãos, ao invés de pensar no que ele era e no que ele é, aonde ele estava, onde ele está, ele não pensa nisso. Ele pensa em estar em alguns locais, alguns lugares, aonde coisas bonitas para lazer, mas aonde Deus te colocou é o melhor lugar e é o lugar que você está seguro.
Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos comprou e pagou o que não poderíamos pagar. Nós não tínhamos condições de pagar e ninguém poderia ser livre. Mas Deus, pelo seu poder, através do sacrifício de Cristo, Ele comprou você e pagou a você, pagou a minha dívida. Não devemos nada mais para o nosso adversário. Estamos livres e libertos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Estamos agora no reino da luz, não estamos mais no reino das trevas, não, irmãos. O que eu aprendo mais aqui, irmãos? Deus nos resgatou da maldição eterna, porque sem a salvação o homem está perdido eternamente. Mas olha o que diz aqui o versículo 14: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Jesus nos resgatou, nos remiu lá na cruz do Calvário. Pai, está consumado a hora que desta fazer. Jesus pagou tudo que não poderíamos pagar, Ele nos resgatou da maldição eterna, e agora nós temos vida, porque Ele diz, nós temos vida e vida com abundância, vida eterna com Deus. Só depende agora de cada um de nós, irmãos, permanecemos nesse reino. Lembra a oração do Senhor Jesus Cristo? Venha a nós o teu reino. O reino veio, estamos no reino, porque Jesus falou, porque existe uma confusão teológica, que o reino vai vir ainda, o reino não veio. Nós estamos no reino de Deus, a igreja está pregando o reino de Deus, porque Jesus falou assim, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo, então a vós é chegado o reino de Deus. O reino milenário é outra coisa, mas o domínio de Deus está aqui na terra, atuando através da igreja, e você faz parte desse reino, e você tem que valorizar esse reino, porque a tua vida tem um valor tremendo para Deus. Se a Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo todo, uma alma, imagina uma igreja, o valor que tem para Deus. E nós, irmãos, nós não valorizamos. Se eu tiver uma Land Rover, né? Aí sim, aí rapaz, aí... Não, você tem mais do que isso, irmãos. Você tem uma casa no céu na eternidade. Você tem lá uma cidade com ruas de ouro e cristal. Você tem tudo preparado para você. A Land Rover pode valer 200, 300 milhões, sei lá quanto custa aquilo lá. Mas lá você vai pisar em cima de ouro. As ruas são de ouro e cristal. Lá você vai ter a água da vida. Lá você precisa de eletricidade. Lá Jesus é a luz do dia, a luz da noite. Não tem dia, não tem noite. Jesus é tudo e em todos. Então, irmãos, Deus pagou o nosso pecado, pagou o que nós devíamos, resgatou da maldição eterna. Deus comprou nossa liberdade, nos tirando do pecado, do juízo vindouro. Não, nenhuma condenação há para os que estão agora em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas sim pelo Espírito. Então não tem mais condenação, não. A condenação vem se nós sairmos do reino. Aí agora é outra história. Porque você viu o que o príncipe fez lá na Inglaterra? Simplesmente se absteve de ser o sucessor lá e saiu fora. Não quero mais ser príncipe, não. Tem muita gente que faz isso. Está no reino de Deus, filho de Deus, comprado pelo sangue de Cristo, mas não quero ser mais, não pertence mais ao reino, não. O problema é dela, o problema não é do reino. O reino, as pessoas sofrem e tudo mais, mas Deus continua sendo o mesmo Senhor da história. Versículo 13, ainda nos fala assim, que Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos transportou das trevas para a luz. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim, vós no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Olha só, vós no outros tempos erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Deus, irmãos, nos transportou do reino para o reino do Filho do seu amor, nos transportou das trevas para a luz. Você não via o que você vê hoje. Sabe, irmãos, uma pessoa que não é cristão, olha para um crente, sábado, indo para a igreja, você passa em frente do boteco, de uma padaria, do mercado, as pessoas ficam lá, vai os crentes. Eles não veem o que você vê.
Eles não entendem o que você entende. Não entende, irmãos. Só entende isso quem é cristão, quem tem o Espírito de Deus. Quem saiu das trevas para ir para a luz. Porque luz e trevas não tem comunhão. A luz, quando chega, não existe mais trevas. Só que as trevas, elas tentam ofuscar a luz. Elas tentam impedir a luminosidade de Cristo na vida das pessoas. Então Deus os transportou das trevas para a luz. Deus os transportou da escravidão para a liberdade. Deus os transportou da culpa para o perdão. Antes de você ser salvo, você é culpado. Agora que você é salvo, você já não é mais culpado. Agora você é livre, perdoado e filho de Deus. Porque a todos que recebeu Jesus, Deus deu o direito de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no nome, e que não nasceu da carne nem do sangue, mas sim pela palavra e pelo Espírito de Deus. Olha que privilégio que nós temos, irmãos. Sai das trevas para a luz, transportou da escravidão para a liberdade, Deus transportou da culpa para o perdão. Agora eu não tenho mais culpa. Mas isso não dá direito de eu pecar. Não, não, Senhor. Isso dá direito de eu permanecer com a minha liberdade segura, eu preservar a minha liberdade. Irmãos, eu sempre falo, se você ganha uma coisa que você gosta, você vai ter zelo por aquilo. E a salvação é uma das coisas que nós ganhamos, que é de graça. Sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, dom de Deus, pela graça sois salvos. Somos salvos pela graça. Veja bem, nós temos que valorizar nossa salvação, como aquela parábola que Jesus falou do homem que encontrou uma pérola de grande valor e vendeu tudo para comprar aquele campo. Mas nós, irmãos, não fazemos isso não. Deus não quer que você deixe sua família, seu emprego, seus negócios, não é nada disso não. Falando de coisas espirituais, que você deixa as coisas, como diz que estão os hebreus, deixando para trás o pecado tão de perto nos arrodeia, nos seduz. E corramos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É isso que Deus quer de cada um de nós. E quem vive no reino de Deus, ele procura viver nos padrões do reino. Mas infelizmente, irmãos, hoje em dia, nesse novo evangelho aí, isso aqui é utopia. Então Deus nos transportou da culpa para o perdão. Deus nos transportou do reino de Satanás para o reino de seu Filho. Tirou da mão do capeta e colocou na mão de Jesus. Irmãos, eu estava pensando nisso aqui. Eu falei, mas já pensou? Gente, que coisa tremenda. Deus pega um camarada, está na mão do capeta. Você já pensou quando cai endemoniado? Você já viu quando cai endemoniado? Toda se estribuchando, aquela coisa toda, né? Aí você ora no nome de Jesus, liberta a pessoa, né, levanta ali. A pessoa, né, tem que pessoa assim, mas onde é que eu estava mesmo? O que foi que aconteceu comigo, né? Deus nos transportou do reino de Satanás para o reino de seu Filho amado. Tirou da mão do capeta e colocou na mão de Jesus. Irmãos, eu não esqueço nunca um testemunho da irmã Marilene Petroneto. Os irmãos que conheceram, a mãe da Suzel. E ela falou um dia, na tarde da bênção lá, falou assim, que ela quis contar o testemunho, que era nova convertida, e ela falou assim, irmãos, eu tenho um problema sério de fígado, porque no centro de Macumba, eu era obrigada a comer 1 litro de pimenta malagueta, tinha que comprar 1 litro de pimenta malagueta, e 1 litro de 51, ou de velho barreiro. O capeta exigia. Então, para o bicho abaixar nela para fazer o que tinha que fazer, ela tinha que comer aquela pimenta e beber aquele de pinga. Interessante, ela falar assim, que ela comia pimenta, irmãos, 1 litro de pimenta malagueta. Falei, já pensou cair no estômago da pessoa? Ela falou, não sentia nada. Aí que eu virava, eu dançava a noite inteira. Tinha uma outra irmã, também, nunca mais vi também. Ela tinha um esposo, morava lá na rua Protocolo lá. Que à meia-noite,
A família poderia não ter condições, mas o bife preparado para o capeta tinha que dar, porque senão ninguém dormia aquela noite. Ninguém dormia. O bicho vinha, bagunçava a casa. O dia que Jesus entrou naquela casa, acabou com a bagunça. É o que Deus faz na minha e na tua vida, irmãos. Eu sempre falo, irmão, nós somos muitas vezes ingratos a Deus pela nossa salvação. Isso aqui é sério, irmão. Veja bem, Deus nos transportou do reino de Satanás para o reino do seu Filho amado. Tirou você da mão do maligno, daquele que sobrepôs, daquele que subjuga a pessoa, que as pessoas fazem as coisas que ele quer que faça, não faz, a pessoa não faz por liberdade, é subjugada a fazer. E agora você é liberto nas mãos do Senhor Jesus Cristo, para você cultuar, adorar o Senhor, e muitas vezes, essa liberdade que Deus nos dá, nós somos irreverentes e ingratos para com Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmão, nesse versículo 13 também, é que Deus nos transportou de um reino de rebeldia para um reino de submissão. Antes de conhecer a Jesus, todos nós éramos rebeldes. Como diz aqui, Paulo escrevendo aqui, ele fala sobre isso. Olha só. Porque foi agrado, verso 19, foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse. E é que, havendo feito por ele a paz, pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. E verso 21, a vós também que noutro tempo eres estranhos e inimigos ao entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou, que é uma outra doutrina da redenção. Remissão dos pecados é uma, reconciliação é outra. A reconciliação ela é um artigo, como se fosse um fórum. Você é inimigo de Deus, e agora, através da cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, aquele sacrifício de Cristo é imputado em nós, e você, de condenado, passa a filho amado. É que está escrito aqui, a vós também, que no outro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Agora você é de Deus, você é de Cristo, você vive num outro reino, saiu das mãos de Satanás e agora está nas mãos de Cristo, nas mãos de Deus. Nas mãos de Cristo, nas mãos de Deus, irmãos, você tem amor, você tem carinho, você tem gozo, você tem alegria, você tem tudo. Nas mãos do adversário, irmãos, quem já teve chefe ruim aí, vai entender o que eu estou falando. Sabe aquele chefe que quando chega no setor assim, você fala assim, meu Deus do céu, esse camarada hoje acordou com tudo quanto foi capeta na vida dele, não é possível. O camarada já chega ofendendo todo mundo. Capeta é exatamente isso. Ele não tem dó de ninguém. O que ele puder pisar em cima, ele pisa. Ele esmigalha mesmo, mas Deus é diferente, irmãos. Deus é diferente comigo e com você. Deus nos ama, Deus quer o nosso bem, Deus quer o nosso melhor, mas nós temos que valorizar isso, irmãos. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Por que o mundo tem tanto medo do capeta, não tem medo de Deus? Porque Deus é amor. Faz parte da essência de Deus. As pessoas têm medo do capeta porque o capeta é tirano, irmãos. Ele é tirano. E se ele puder massacrar, ele massacra. Pedro chega a falar, senhora, Satanás, vosso adversário, anda ao derredor de vós, procurando alguém que possa tragar, porque ele quer pegar para subjugar, para humilhar. Olha o que ele faz com o ser humano sem Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos livres, libertos. Irmãos, valorize a tua salvação, valorize o reino de Deus. Deus nos transportou de um reino de rebeldia para um reino de submissão. Estamos submissos agora a Cristo. Antes, sem Deus, nós éramos inimigos, estranhos. Mas agora reconciliados, temos a redenção pelo seu sangue. Versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a redenção dos nossos pecados. Em nossa salvação, o conhecimento de Deus é descoberto
a todos os salvos. O sangue de Cristo passa nossa consciência. Hebreus 9,14 diz que o sangue de Cristo, pelo Espírito Santo, é aplicado em nossa consciência para limpar nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, quando o Espírito Santo aplica o sangue de Cristo, você passa a ver agora a diferença do reino que você estava para o reino que você foi. Eu não esqueço nunca uma pessoa trabalhava comigo e ele zombava, mas sabe, e quando foi um domingo, nós estávamos trabalhando das 10 às 6, tivemos um culto abençoado, né? Aí cheguei na igreja, na empresa, tudo feliz da vida, 10 horas da noite. Aí troquei de roupa, estava lá já esperando tocar a hora às 10 horas, às 21h55, que tinha que estar tudo preparado 5 minutos antes. Aí chega o irmão, de terno, paz do Senhor, irmão. Falei, a paz do Senhor. Mas eu, né? Tá brincando, né? Você não acreditou? Agora é de verdade, a paz do Senhor, a partir de hoje sou crente. Esse irmão me deu um trabalho, rapaz. Pedrosa, por que você não falava para mim que ser crente é bom desse jeito? Falava, rapaz, como é que eu vou colocar na tua cabeça uma coisa que só eu estou sentindo? Agora você está sentindo. Agora você está vendo a diferença. Mas você tinha que explicar para mim. Como é que eu vou explicar, rapaz? Aí eu procurei uma ilustração, né? Procurei aquele livro 7.000 ilustrações lá, encontrei uma. Falei, agora vem cá, vou conversar. Falei, ó, eu vou pegar uma laranja azeda e vou descascar e vou chupar assim, ô laranja doce. Aí você vai pedir para mim, eu vou te dar um pedaço. Você fala assim, você me enganou, a laranja é azeda. A mesma coisa tentar explicar a ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Ninguém explica, irmãos. Ninguém explica a Deus, não. Deus age nas nossas vidas de maneira individual. Irmãos, Deus, Ele quer fazer de nós conforme Ele quer. Nós somos barro. E Paulo fala assim, nós temos um tesouro nesse vaso de barro para que a excelência não seja nossa, mas seja de Deus, irmãos. Oh, irmãos, que maravilha é isso, que reino poderoso é esse, irmãos, que nós vivemos e negligenciamos esse reino. Aleluias, glória a Deus. A Santa Ceia, irmãos, a Santa Ceia é para nós lembrarmos disso. De tudo que Jesus fez por nós, que Deus fez por nós através de Cristo. A Santa Ceia é para isso, para nós recordarmos, para nós termos a consciência de uma coisa: eu era, mas agora eu sou de Deus. Eu fui, mas agora eu sou de Deus. As pessoas não entendem isso. Ah, o cara matou, roubou, fez isso, agora diz que é crente. É mesmo. Fez tudo, mas Jesus salvou ele é nova criatura, e como diz Paulo aos Coríntios, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas dele passaram, tudo se fez novo, nova vida, novo ser, tudo é novo, porque Deus tirou de um reino e colocou no outro reino, tirou de um domínio e colocou no outro domínio. Mas para as pessoas sem Deus, não entendem essas coisas. Então o sangue de Jesus Cristo é a garantia da nossa redenção. Por que isso, irmãos? O versículo 14 deixa bem claro isso: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão do pecado. A remissão dos pecados, nossa libertação, é o produto ou o resultado da remissão do sangue de Cristo em nossas vidas. Limpa, purifica. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso, porque Jesus Cristo fez uma obra perfeita lá na cruz do Calvário. O seu sangue precioso fala até hoje e faz tudo por nós, por cada vida que se achega a Ele. Outra coisa, meus irmãos, a remissão do sangue de Cristo é a garantia que somos de Deus, fomos comprados, fomos libertos, estamos em Deus e ninguém nos tira da mão de Deus, a não ser que nós queiramos sair. Porque Jesus foi bem claro quando disse, ó, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E das minhas mãos ninguém arrebata, ninguém tira. Se quiser sair, sai. Mas Jesus, ninguém tira da mão dele, não. A mão dele é poderosa. Outra coisa, irmãos,
quando somos remidos por Cristo, recebemos a marca da promessa. Aquele hino, a marca da promessa, ele foi feito, o autor foi muito feliz. Tem algumas coisas que precisava ser, bom, mas isso é coisa teológica. A marca da promessa. As pessoas às vezes não entendem, irmãos, o que a Bíblia fala sobre isso. Paulo escrevendo nos Efésios, ele diz assim, ó, vocês têm o Espírito Santo, que é o selo da vossa redenção. O que é selo, irmãos? Selo é uma marca. O Espírito Santo, ele sela o cristão, ele coloca uma marca. Eu conheci um pastor, ele gostava muito de evangelizar. Aí ele me convidou para ir fazer um trabalho no centro de Macumba. Aí nós fomos, né? Aí a Creide com a igreja ficou orando, a igreja ficaram orando, e nós fomos no centro de Macumba lá. E pai de santo lá, mãe de santo, e como é aquela coisa toda. Aí a menina, que era a filha lá da mãe de santo lá, enquanto esses do homem estiver aqui, eu não vou manifestar. Aí pediram encarecidamente para a gente se retirar. Ele falou, tá vendo, Joãozinho? Olha onde Deus te colocou. O nosso reino é poderoso. Eu estava lembrando disso essa semana, irmãos. Não se manifestou o bicho mesmo, de jeito nenhum. Porque estava eu e o pastor lá. Olha que reino que você está, irmãos. Onde as trevas não têm poder sobre a tua vida. Ô irmãos, valorize o que você tem, irmãos. Você tem um tesouro. Lembra aquele cântico antigo? Vou ter um tesouro sim. Eu tenho um tesouro dentro de mim, não é isso? Eu não lembro mais, que é antigo. Esse tesouro está dentro de você, está na sua mente, no seu coração. Irmãos, valorize a tua salvação. Santa Ceia é para isso. Lembra, fazer isso em memória de mim. Jesus falou bem claro isso. Porque todas as vezes que comeres o pão e bebes o cálice, você lembra o que Jesus fez. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso, irmãos. Se nós não começarmos a valorizar essas coisas, então o sangue de Cristo fala até hoje para nós, e fala de uma maneira, né, da nova vida oferecida para nós, que Deus tem para nós agora, garantia no céu. Lá em João capítulo 14, ele fala assim, ó, na casa de meu pai há muitos morados, se não for assim, eu teria dito, vou preparar um lugar, e quando eu for preparar, voltarei para vós mesmos. Nos fala exatamente do que Jesus fez por nós, e nos conduz à liberdade, porque o véu do templo se rasgou, ninguém podia entrar no céu, e hoje os remidos do Senhor, os santos do Senhor, a igreja do Senhor tem autoridade para entrar nos santos dos santos, como diz Hebreus, filhinhos, tem de ousadia para entrar no santo dos santos, pelo sacrifício vivo, o novo caminho, que é o sangue de Cristo, irmãos. Você tem essa ousadia, essa liberdade. Então essa ação do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício vicário de Cristo na cruz, nos fala da purificação e nos fez, irmãos, vencedores, porque ninguém poderia entrar no santo dos santos. O sacerdote que entrava lá com o pecado morria, mas hoje nós somos melhor que o sumo sacerdote. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, diz o apóstolo Pedro, irmãos. Olha que privilégio nós temos. O povo do reino é sacerdócio santo, nação santa. E que privilégio nós temos que não valorizamos isso, irmãos. Oh, irmãos, como devemos olhar para essas questões com carinho. Outra coisa que também o sangue de Cristo nos fala, irmãos, a remissão dos pecados, nos fala que o caminho da nossa comunhão com Deus está aberto 24 horas por dia. Deus não fecha a porta do céu em nenhum segundo da nossa vida. É nós que esquecemos de bater, porque Jesus falou, batei, abrir-se-vos-á, buscar e encontrarei. Mas nós não batemos e não buscamos e queremos que Ele dá. Não, irmãos, você está no reino, você é filho do reino, você é herdeiro do reino, você tem direito a possuir aquilo que Jesus já conquistou por você. Quando ele louvou, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Desfrute de
tudo que esse poderoso reino tem para a tua vida, e que 2022 seja um ano de bênção e vitória na tua vida, no teu lar, na tua família, no teu emprego, nos teus negócios, na tua empresa, não importa onde, irmãos, mas você que é filho do reino, você tem autoridade para pedir para Deus, e Deus vai te dar com toda certeza, porque Ele quer o melhor para cada um dos seus filhos. Amém, irmãos? Oh, irmãos, como isso é importante. E para concluirmos, irmãos, quando comemos o pão, simbolizando o corpo de Cristo, o que nós sentimos, irmãos? Eu sinto, sabe, um arrepio. Eu sinto, irmãos, você tem que sentir que aquele pão que simboliza o corpo de Cristo, que aquele corpo foi partido por você na cruz do Calvário e por mim, para pagar o que nós não poderíamos pagar. Quando ingerimos o cálice do vinho, simbolizando o sangue de Cristo, o que sentimos? A remissão dos meus pecados e a conquista da minha vida eterna. Vamos louvar o Senhor, João Pedro, hino 113 do nosso irmão.